Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é do dia, para quem é da tarde, para quem é da noite. Mais um Tarocast. Agora o nosso Tarocast 6. Chegamos no Meia sexto. dúzia, metade do ano, Metade do maravilha. ano. Olha, feliz da vida, muito bom e com assuntos cada vez melhores. Sim, nós estamos cada dia mais afiados, né? Claro, a experiência nos faz isso. E o bom de tudo é que realmente a gente está tendo retornos muito bons, né? Pessoas que Olha, comentam, o, pessoas que falam, que estão realmente olha, aprendendo, que estão refletindo. gente, o último episódio foi um sucesso tremendo, porque nós falamos do último, falamos de todos os outros anteriores. E o último teve um evento especial que chamou os outros eventos. Nossa, sim, o que teve de gente perguntando, falando, dando sugestões futuras. Sim, sim. Mandem sugestões, para a gente é importante. É. Olha, foi fantástico. Eu não esperava o resultado e o acolhimento tão É, forte que nós tivemos que do nosso maravilha, né? bate-papo, da nossa conversa. Ó, beijos para quem mandou aí, Beijos, coraçãozinho, beijos, foi muito beijos. bom. E se vocês quiserem algum assunto específico que a gente tenha condições de colocar aqui na mesa, né, da nossa conversa, pode sugerir, Sugira, né? nós Não, estamos aqui não tem abertos a menor problema novidades que a gente também. está querendo mais a conversar, né? Estamos abertos a novidades, Não inclusive o é? tema de hoje é Atualização. atualização. E aí a gente vai falar um pouco sobre o tarô acompanha seu tempo. No O último tarô, nós episódio, falamos muito sobre nós isso, né? falamos um pouco disso, falamos que realmente o tarô acompanha o seu tempo, no sentido assim, a sociedade muda, então, logicamente, as interpretações, o formato de como ler. E várias coisas que acontecem na atualidade que você tem que inserir, que você tem que adequar, né? Exato. No tarô Até também. tiragens novas, ou seja, havia as tiragens que antigamente era só pela Dancro, Celta, Mandala, e hoje a gente já encontra uma série de novidades de tiragens novas, falando da atualidade. Você falou até um, né, do Tinder. Como é que é, Tem Ney, que agora a você app do comentou? sexo, a app do amor. As pessoas estão muito na rede social, né? Buscando um parceiro, trocando ideias virtuais, e-mail, Instagram, Facebook. Então, acontece que tem surgido ultimamente muitas tiragens para as pessoas lerem essas questões virtuais. O amigo, por que que um amigo me cancelou? Por que que ele não vê meus likes, né? Que é uma linguagem atual. Muitas pessoas usam Tinder, usam diversos programas de app, e outros mais. Então, as pessoas também querem saber, vai dar certo o match? Vai dar certo o relacionamento? É interessante, né? Existem E é tiragens atualização, atuais. né? Agora, isso Lógico. não existia 10 anos atrás, não Lógico, existia. até porque não existia nem aplicativo de relacionamento. Exato. O Tem gente tarô que não acompanha o sabe, seu tempo. acompanha seu tempo, e você, nós, como tarólogos, a gente tem que se adequar a essa nova linguagem, a esse novo período, a esse novo tempo, viu, Por gente? isso que o tarô É, evolui. O tarô não muda, evolui. ele evolui. Evolui. E uma das coisas que a gente comentou também, sobre até a questão das interpretações e tudo mais, sobre a questão do tarólogo ser mediador, né? Olha, esse é um assunto importantíssimo, porque, veja bem, há uns 20, 30 anos atrás, ou que seja o século passado, o consulente chegava até nós com uma ideia, um conceito, sei lá, um problema. E hoje chega com outro problema. Vamos dizer que há 20, 30 anos atrás, as pessoas iam a um tarólogo, a um cartomante, para saber do futuro. Eu quero saber do meu futuro, eu quero saber da minha vida, quando ele chega, quando é que eu vou casar. Hoje, as pessoas chegam perguntando: o que eu faço da minha vida? Chegam perguntando: e o meu trabalho? E a minha vida? E o meu casamento? E o meu amor? E como estou agora? O que eu preciso para ser feliz? Então, as perguntas mudaram, o conceito mudou, Você acha que está muito mais mais existencial, existencial as perguntas, muito mais existencial em busca do do- autoconhecimento. E aí entra exatamente o que você colocou, o acolhimento. É diferente hoje atendemos um consulente do que era 20, 30 anos atrás. Então, o acolhimento é diferente. porque você tinha até comentado que nesse período, e eu peguei um pouco isso também, nós tínhamos muito aquela questão do tarólogo que adivinhava. Então, as Exato, pessoas vinham com essa expectativa da adivinhação, exatamente. né? Então, assim, meio que você quase que resolvia a vida da pessoa. Hoje, e até falando sobre essas atualizações, a gente sabe muito bem que a gente não resolve a vida de ninguém, Não. né? A gente aconselha, a gente encaminha, a gente dá sugestões, a gente até fala qual é o momento que a pessoa está vivendo para ela refletir, avaliar, mas a gente não pode dar,
nenhum tipo de resolução para a vida das pessoas, né? Porque a nossa sociedade evoluiu de um modo que ela reconhece o livre-arbítrio. Ela reconhece que cada um é responsável por sua vida, cada um é responsável por seus atos. Então, antigamente, buscava-se um cartomante, sei lá, pessoal que jogava búzios, para ter um norte. Qual é o meu destino? Acontece que ficou-se, enfim, implícito que nós não temos essa condição de dizer do seu próprio destino. Podemos orientar você, olha, esse caminho está difícil, esse caminho está fácil. Mas, às vezes, o caminho fácil depende da pessoa, a partir do livre-arbítrio dela, também desenvolver isso. Muitas vezes a gente aconselha o consulente a fazer algo que ele está indo pelo pior caminho, a gente fala assim, ó, esse caminho não dá, tem obstáculo, é problemático, sai dele. Agora, é livre-arbítrio da pessoa sair. Eu tive um cliente que, por diversas consultas, só saía para ele, era 8 de espadas aqui, 7 de espadas lá, no dinheiro, no trabalho. E eu sempre colocava, olha, presta atenção no que você está fazendo no seu trabalho, pode ter, sei lá, você está sendo envolvido por algumas coisas, sabe, diferentes que você não quer entrar. E foram várias. E ele voltava e perguntava, mas eu falei, você já saiu dessas questões? Não, porque eu não posso, eu tenho um cargo assim, eu tenho que ficar assinando documentos. Falei, então você toma cuidado com os documentos que você assina. Uhum. Bom, no final das contas, ele foi envolto numa falcatrua. Ele foi envolto num negócio lá, escuso dentro da empresa dele. Mas o Starão já vinha avisando há muito tempo, mas ele não quis tomar nenhuma atitude. Então, ou seja, é importante, às vezes, o livre-arbítrio do consulente. Nós não podemos chegar lá na empresa dele e falar assim, rasga esse papel aí que vai ter problema para você. Não, ele que tinha que observar e ver. E não ficar indo ao tarólogo para perguntar, tem problema agora? Não tem problema agora? Nós temos que ter uma atitude. Você estava conversando sobre um É, caso. eu estou comentando com você porque ontem, esses dias atrás, desses ontem, anteontem, enfim, eu fiz um atendimento com uma pessoa que perguntou se haveria possibilidade de dela passar num concurso público. E realmente tinha uma carta possível, não só dela passar, como ela também assumir o cargo e tudo mais. Então, não teria assim, maiores problemas. Mas aí eu falei: olha, você tem todas as possibilidades de passar, desde o momento da sua dedicação, da sua disciplina, da sua rotina de estudos, isso você vai ter que fazer. Ela olhou para mim e falou assim: mas eu vou ter que fazer tudo isso, eu vou ter que fazer. Eu falei, lógico, essa parte é só você que pode fazer, porque o interesse é seu de você passar ou não. Então, às vezes, as pessoas imaginam que você está adivinhando que ela vai passar e ela não precisa fazer Não nada. funciona nada. Não, ela vai passar, lógico, dentro do estudo, dentro da classificação dela, dentro da condição enfim, que ela tiver no Sim. concurso que ela tem uma dedicação, existe o dever de casa. Se as pessoas não fazem o seu dever de casa, vocês podem ter certeza de uma coisa: ninguém vai bater na porta de vocês para falar: olha, você quer passar no concurso público? Passou, ó, que bonitinha. Não, não vai existir isso. Existe o dever de casa. Ela falou: então eu tenho que fazer minha parte. Eu falei: Tem. com certeza você tem que fazer sua parte. Essa é uma das questões que mudou nas consultas de tarólogos de uns 30 anos para agora. Se você antigamente, o tarólogo com certeza ia falar, não, você vai passar assim, fica tranquila, vai para casa e seja feliz. Adivinhação. Adivinhação. E o que nós entendemos na evolução da sociedade, na evolução do ser humano, porque ele está se tornando cada vez mais independente, nós entendemos que é necessário acolher e orientar, além de dar a previsão ou a orientação. Então, nós temos que aconselhar. Então, mesmo essa pessoa, hoje nós temos que falar, olha, o caminho está aberto, mas depende do seu estudo, do seu esforço para você conquistar. Ou seja, o tarô está dizendo, obstáculo não tem, né? Ou seja, não está Não bloqueado. tem, não tem. Então, você tem que seguir adiante com o seu esforço. Então, Sim. isso mudou muito na consulta de antigamente para hoje, por causa da evolução da sociedade. O ser humano hoje é cada vez mais independente, cada vez ele pensa do jeito dele, cada vez ele acha que ele sabe tudo. Então, acontece que, então, uma vez que você sabe tudo, então você também tem mais responsabilidades. Isso mudou muita coisa. O que mudou também muito e se transformou e evoluiu muito nos últimos anos foi a questão da aplicação do tarô. Como era Isso antigamente, é uma das é, coisas que eu também queria falar, é, porque mudou muito, né? Antes era só o jogo, a pergunta, a resposta, mas hoje existem várias aplicações, sim, né? eu acho que isso mudou no tarô. Foi o modo que nós nos relacionamos com o tarô, porque houve essa evolução ao longo dos 30 ou 40 anos
últimos, onde o tarô foi se adaptando às diversas técnicas de uso que nós começamos a pesquisar, né? O mundo também exigiu isso. Então, teve até um trabalho recente de um dos nossos alunos e tarólogos também, é o Rafael, onde ele trabalha a yoga com o tarô, a posição Sim, das cartas do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul Rafael. com o tarô. Então, isso é maravilhoso, é uma nova perspectiva de uso do tarô terapêutico, Sim. uma outra área que se desenvolveu nos últimos anos. E aí, nos últimos congressos lá em Barcelona, também estão falando da constelação com o tarô. Isso que é de uma área psicológica foi se adaptado também ao tarô. Então, existem técnicas cada vez mais inovadoras que estão sendo adaptadas ao tarô. Então, há essa evolução, por quê? Porque a sociedade descobriu aquele conceito, aquela ideia, e dali evoluiu. E é bem importante a gente grifar e colocar e insistir que tarô terapêutico deve ser feito com pessoas que tenham esse tipo de formação, né? Porque às vezes as pessoas usam alguns nomes que ficam até bonitos, porque está na moda e tal, mas não tem nenhum tipo de formação. Nunca fez uma formação, sei lá, de terapia holística, ou nunca fez uma formação de floral, ou nunca fez formação absolutamente de nada, até terapêutico mesmo, até de uma Ocupacional. terapeuta, uma psicoterapia, uma psicóloga, enfim, ela pode ser Sim. realmente uma pessoa formada, né, para isso. Então, assim, gente, cuidado, porque assim, pessoas que usam essa palavra terapêutica é porque ela deve ter alguma formação para que ela possa dar uma ferramenta para que a pessoa realmente possa trabalhar e sair de alguma forma daquela situação que ela coloca como uma terapia, Sim, a não ser que ela né? faça assim, um tarô reflexivo, tipo, É. olha, eu estou aqui Aí, analisando que você está passando por uma torre, você aí está faz a angustiada, pessoa pensar, faz a né? pessoa pensar, olha, procura um médico, procura um psiquiatra, procura um Sim, isso eu psicólogo acho que para sim. trabalhar essas É. questões, ou então a pessoa trabalha com floral, ela vai de repente atuar, olha, toma esse Isso. floral para você Aí você melhorar, se pode ter adaptar. uma questão de você trazer, né, dentro daquela sua formação, um outro tipo de ferramenta para que a pessoa Sim, possa melhorar naquela condição. Porque tem muita gente que adora dar diagnóstico, né? não pode, Não nós não pode, podemos dar né? Não é diagnóstico. médico, a gente não pode fazer o que a gente não é. Ofereça o que você realmente é. Você não é. Fica quieto no seu canto, ofereça só o que você realmente tenha condições para fazer. Porque a palavra hoje depressão virou assim um linguajar comum. É, e Basta a depressão é pessoa o ficar diagnóstico, triste, é. basta ela ficar triste, está em depressão. E depressão é uma doença psicológica, psíquica. Você tem que realmente É, buscar tratamento se for é depressão. falta de neurotransmissores, né? Entendeu? É química, né? Então, às vezes, Então é outra história. pega lá uma carta, sei lá, pegou uma torre e está com depressão, pegou o nove de espadas está com depressão. Não, você pode estar triste, realmente você pode estar com problema, pode estar com, sei lá, E você desilusão. pode até direcionar a pessoa, olha, aqui me parece que você não está muito bem, busque uma Busca ajuda, uma ajuda busca terapêutica, um terapêutica, um médico, psicólogo, um um psiquiatra. tratamento, algo que você entenda que vai ser bom para você. Mas a gente nunca pode falar, a pessoa está depressiva, a pessoa está com borderline, a pessoa está com. Não Não, posso. não pode. Você não Ah, pode é. dar Hoje, diagnóstico, pega né? a torre, está com burnout. Que isso? Como é que você vai dizer isso à pessoa? É, Isso é uma doença séria. qual que é a tua Tua condição, formação formação, para você dar um diagnóstico desse? E depois você dá um diagnóstico desse, aí você faz o quê? Porque a pessoa vai parar aonde? Vai bater a é, cabeça em e quem? isso aí tem que tomar Aonde? medicamentos. É, tem que E que tomar só medicamento. psiquiatra pode aviar. É. Então, como é que você dá um. Ah, Rafael, o Torre está com burnout, o Torre está com borderline. Peraí, não é assim. Essa o Torre deu problemas, viu que a pessoa está triste, está desiludida, sei lá, está completamente fora da caixinha da realidade da vida, encaminha um terapeuta, encaminha um psicólogo, encaminha um psiquiatra, Fala, olha, aqui você está precisando, de um verifica quem que acompanhamento. você tem condições de buscar, de procurar, dentro do teu convênio, dentro do teu. Enfim, aí a pessoa vai buscar Sim, esse recurso eu acho dela, que nós né? podemos adaptar assim, uma série de problemas psicológicos que se desenvolveram ao longo do século XX, como esses dois casos, e falar: olha, isso está próximo de tal carta, próximo de tal carta, mas como um fato apenas de dar uma visão geral de onde ela podia se encaixar aquela palavra. Mas quando sai no jogo, eu não posso dar esse diagnóstico. Eu tenho que realmente saber que, já que pode ser isso, eu não sei se é isso, porque só com diagnóstico médico É. temos que encaminhar a pessoa. Essa responsabilidade nós temos que ter numa consulta. Então, que o tarô evoluiu,
novas terapias e novas técnicas? Sim, existem, mas nós temos a nossa responsabilidade em lidar com Inclusive, essas de palavras. novo, a gente já falou sobre isso lá no nosso código de ética, porque No você pode código é responder também verdade. essa No, condição, no primeiro né? Seja episódio nosso, responsável com o que você fala. Tem que ter muito cuidado com o que fala, né? Porque essa questão de saúde mental não é tudo saúde mental. Você pode ter alguma questão de saúde física, mas assim, hoje em dia as pessoas realmente estão, depois da pandemia, então todo mundo ficou um pouquinho, fora da né, caixinha. meio fora da caixinha nesse período, né, posterior Sim, à sim. pandemia. Mas mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado com algumas falas e encaixar a pessoa em um diagnóstico, alguma coisa que você às vezes não tem Não competência, tem competência. né, para falar sobre isso. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque assim apareceu realmente vários transtornos e tem uns que são mais de moda, outros menos de moda, Sim, né? sim. Mas mesmo assim não é você que tem essa competência ou Posso essa, até essa imaginar qual formação. carta seja, mas eu não posso, quando sair essa carta, dizer que é esse É, assunto. lógico que não, São lógico que exemplos, não. são apenas É, exemplos. mas eu acho assim, tarô terapêutico, para quem tem ainda você pode ter o tarô reflexivo, eu acho que isso é uma condição totalmente diferente, mas tarô terapêutico é para quem tem alguma forma, alguma formação de terapia, seja ela qual for, para que possa realmente usar essa ferramenta. A gente comentou também sobre essas questões, já que a gente está falando de atualização, sobre essa questão de palavras novas. Por exemplo, o Alexander, ele está trabalhando muito com essa questão do letramento, né, de orientação sexual, tipo, Sexual, gênero e racismo estrutural. E por que é importante nós aprendermos sobre isso? Porque os consulentes hoje, volto a falar, não é como era a década de 80. Eu não me lembro da década de 80, como não existia, por exemplo, você atender o filho de um casal homoafetivo. Não existia isso. não, Ou então vem um casal homoafetivo legalmente estruturado. Não existia porque isso é novo. Nós temos o quê? 15, 20 anos isso na nossa sociedade, ou sociedade mundial, eu diria, não é só Brasil, mas sim. mundialmente, onde hoje é possível um casal homoafetivo ter filhos, adotar filhos. Então, mas isso não existia. E é uma nova linguagem você acolher um casal homoafetivo, o filho de um casal homoafetivo. Então, esse letramento em gênero e orientação sexual é importantíssimo hoje para o tarólogo. Por quê? Ele tem que saber como ele vai cuidar, como é que ele vai receber aquela pessoa, o transgênero, como é que ele vai receber, como é que ele vai lidar com a consulta. Tem até aquela situação, né? Como é que você quer ser tratado, né? Exato, Né? exatamente. Porque às vezes você recebe uma pessoa e como é que ela quer ser tratada? De ele, de ela, É, né? exato. Porque tem gente que não tem, não se vê como homem, não se vê como mulher, não se vê Sim, como, né? E aí, como é que você vai tratar? Então, é bem interessante essa condição. Outro dia eu estava conversando com um amigo que é professor universitário e disse que tem uma moça, enfim, entre aspas, que ela não se enxerga nem como homem, nem como mulher, nem como transgênero, ela não se enxerga eles chamam de absolutamente não como nada. binários. Chama de não binários. Então, assim, tem que saber como que essa pessoa vai ser tratada. Por quê? Porque isso também hoje a gente sabe muito bem que você tem que primeiro até perguntar para você adequar Sim, e como é que muda a você linguagem e das muda a cartas. linguagem das E isso que é cartas. importante a atualização. Por isso que é importante nós entendermos que o tarô evoluiu com a sociedade. Hoje a sociedade é outra e nós temos que adaptar o tarô à sociedade, porque o tarô é uma imagem arquetípica, não é um arquétipo, gente. Estudem mais, se vocês querem falar, é uma imagem arquetípica, porque o mesmo arquétipo vai ter vários arcanos. Tá? Mago, carro, pendurado, Esquimundo é o mesmo arquétipo, só que eles se manifestam de formas diferentes. Imperatriz, a sacerdotisa, imperatriz, justiça é um outro arquétipo mãe, que se manifesta de formas diferentes. Então, o tarô é uma imagem arquetípica que se adapta à sociedade, porque é um conceito, é uma imagem que é um conceito. E dependendo da época, esse conceito vai sendo preenchido por aquela época. Então, ou seja, o tarô ele vai sempre acompanhar o seu tempo, sempre ele vai estar adaptado à sociedade, adaptado ao que está ocorrendo, ao que está sendo desenvolvido. Então, hoje, quando nós temos essas novas linguagens,
se você recebe uma mulher preta, um homem colorido, uma pessoa que tem uma pele mais clara, mais escura. Você tem que saber tratar a pessoa. O binário, o não binário, o transgênero, o cisgênero, são palavras novas, que demorou até para eu entender tudo isso, tá, gente? Não é tão fácil Eu assim, ainda não. estou me É, é, adaptando a é, é difícil, esses novos mas conceitos. já conseguiu Até de ser um estruturar. novo ser humano, né? Exato. É um novo É ser um novo humano. ser E é uma humano. coisa mundial, não é uma coisa local. Então, hoje, se você estiver atendendo, tem pessoas que atendem pela internet, atende alguém lá dos Estados Unidos, atende alguém da Europa, e você vai ter as mesmas linguagens, porque isso é mundial. Sim. Então, por isso que a orientação sexual e o gênero é importantíssimo estudar isso, é importantíssimo. E o racismo estrutural também é mundial, é importantíssimo. Então, são novas linguagens. Então, é a linguagem terapêutica que nós falamos, que é importante se adaptar, é essa linguagem social, que é importante se adaptar, e isso mudou, isso foi se transformando, isso a sociedade mudou. Mas o tarô evoluiu. Por que ele evoluiu? Porque ele foi assimilando as palavras. Porque eu não posso deixar de falar o que ele era. Essa é a De questão. forma alguma, você tem que adaptar aquilo que ele era numa linguagem nova. Então, na verdade, o tarô evolui, mas mais do que tudo, o tarólogo tem que evoluir junto Junto, com a junto. sociedade, Exato. né? Porque hoje eu atendo uma pessoa de 20 anos de idade e também vou atender uma pessoa de 80 anos de idade. Agora, qual é a cultura de cada uma? Se eu não souber lidar com essas duas linguagens, de uma pessoa jovem, com 20 anos, e uma pessoa de 80 anos, que é outra linguagem. Então, o tarô, ele ainda mantém a linguagem da década do século XX, porque nós temos ainda pessoas do século XX que ainda vão durar mais uns 50 anos pela frente, né? Você sabe que eu atendi uma senhora de 91 anos. É, Eu falei, gente, o que que eu vou falar para essa senhora? Porque com certeza ela tem muito mais vivência, muito mais experiência e muito mais noção da vida do que exato. eu, né? E ela estava com algumas preocupações com filhos e tudo mais. Então a abordagem foi mais entre o que estava em torno dela do que ela mesma. Mas o que que você tem para falar para essa pessoa, né? Porque realmente uma pessoa que você tem até que falar, olha, a senhora me atende, né? Porque a senhora tem mais o que me ensinar do que eu. Você falou que Mas é interessante, né? me lembrou uma consulta minha também com uma senhora de 80 anos, que ela anotei tudo, vi a idade dela, tá? 80, o que que eu vou, o que que essa pessoa quer? O que que eu vou falar, né? Aí quando eu abri a porta do consultório, eu vi, aí eu levei um espanto, porque ela estava totalmente assim, aquele baby look, toda, sabe, toda recomposta, toda Toda moderninha, não sei o que moderna, toda tem, e ela linda. de sapato alto, assim, entrou rapidamente, toque, toque, toque. Aí eu só queria saber quando é que eu vou casar de novo, quando é que eu vou casar Ai, de que novo. bonitinho! Eu levei um choque, assim, porque eu pensei que ela ia falar de netos, de filhos, sei lá. E não, foi o contrário. Não, porque eu estou namorando, estou saindo com um senhorzinho aí, eu quero ver se a gente vai dar match. Falando match para mim, hein? Quero ver se a gente vai dar match, não sei o que tem. Então, ou seja, às vezes nós lidamos com situações totalmente, sabe, adversas. E nós temos que ter a linguagem, que nós não podemos ter essa ideia, às vezes, o preconceito do jovem ou o preconceito do idoso, porque cada um tem a sua dinâmica de vida. Então, entender esse acolhimento é importante, por isso que nós temos que nos atualizar. Hoje, a senhorinha, ela não quer mais só cuidar dos filhos e dos netos. Tem Não, muita gente que é, quer sair com as amigas, quer almoçar fora, quer jantar, quer isso e aquilo, sabe? não, quer Então, viajar, quer quer fazer parte viajar, de grupo, de dança. tudo. Tá, tá vivendo, Está tá? vivendo. E mudou. Não é mais como os nossos avós antigos, que só ficavam em casa cuidando da gente. Mas a gente está falando de livre-arbítrio, né, Ney? E uma das coisas assim, é lógico, as decisões sempre da pessoa, as condições sempre são internas, né? Aquele meu desejo, as minhas lições de casa, se eu não fizer, as coisas não andam, não caminham. Mas uma das coisas também que eu vejo é nem sempre está tudo na nossa mão, né? Pois é, Aí, aí entra a questão, aí é né? os terceiros, É, né, na nossa vida, entra a né? questão. Aí tem uma tendência no mercado que tudo é livre-arbítrio, o tarô ele orienta, a resposta que eu te der, você pode mudar a sua vida. Com certeza, nós podemos mudar a vida se estiver em nossas mãos essa decisão. Mas eu sempre coloco, que livre-arbítrio você tem diante de uma demissão, diante de um divórcio litigioso, diante de uma doença, diante da perda por luto, perda por morte de alguém, de um acidente causado por terceiros.
Isso está nas De um cartas do tarô. veredito, De um né? veredito, De um juiz, de um julgamento. julgamento. Então, por mais às vezes de uma herança, por mais que eu queira que as coisas saiam ao meu favor, nem sempre isso acontece, porque tem sempre o livre-arbítrio do outro. O meu livre-arbítrio termina quando começa o seu livre-arbítrio. Então, nós temos esse limite. Isso a carta do Sol é muito clara, a carta 19 dos tarôs clássicos, onde tem duas pessoas se abraçando e tem um muro baixo. Aquele muro é o livre-arbítrio. Aquele muro é o seguinte: olha, eu sei o que tem do outro lado não me pertence. O que me pertence está desse lado. Então, Sim. ele dá o limite dali, o sol claro iluminando tudo. Então, é uma das cartas que fala do livre-arbítrio seu, que você reconhece o livre-arbítrio do outro, tá? O que ser domínio, o que não é seu domínio, Exatamente. Porque tem arcanos né? O que que não. é do meu quintal, o que é do seu quintal, né? Que, bem, o mago tá nem aí, livre-arbítrio é meu, eu faço o que eu quero, E dane-se. acabou, certo? O diabo também passa por cima, né? É. Mas o sol não. Então, ou seja, é importante entender que o tarô, ele orienta até que nível, até onde nós podemos ir, até onde está sobre o nosso direito decidir. Tem coisas que não está. E é isso que as pessoas não entendem, porque ainda não passaram por isso. Não passaram, por exemplo, uma torre ou um pendurado onde não lhe é possível avançar. Torre pendurado não é possível avançar do jeito que você quer. Veja bem, do jeito que você quer, não é possível continuar. Mas pode ser de outro jeito, que não é do jeito que você quer. Agora, esse outro jeito você ainda não pensou. Então, por isso você sofre E aí você está ali, literalmente, estagnado naquela situação. naquela situação. E não entende que o seu livre-arbítrio acabou. É o livre-arbítrio do outro ou da situação que está imperando. Então, mas é o meu livre-arbítrio. Então, tenta, como eu falei, uma doença, uma demissão, tenta voltar para o trabalho. Então, existem coisas que nós não temos livre-arbítrio. E o tarô é muito claro. Quando você tem uma demissão, o nego tirou já até teu crachá. Mesmo que você queira entrar, você não vai entrar. Não Você entra não tem mais. como entrar naquele lugar. Então, não é uma coisa do seu desejo, né? Não é do jeito que você quer. Existe uma condição que, assim, ó, acabou, o contrato finalizou, eu não quero mais Porque essa, se a vida essa fosse só a pessoa. felicidade, se fosse livre-arbítrio, não ia ter pendurado no jogo, nem morte, Nem o caminho da nem o dor, caminho né? da dor, nem a torre. É. Porque são obstáculos que temos que passar, superar e aprender. E se não aprendemos com eles, ou se não os reconhecemos, nós vamos sofrer. Por isso que o tarô ele sempre fala do amor e da dor, porque é a vida. A vida ou você aprende por um ou pelo outro caminho. Por isso que entender as cartas do tarô é entender a vida. Se você não entende a vida, você nunca vai jogar o tarô corretamente. E entender a vida é isso, saber que temos caminhos abertos e também temos caminhos fechados. Podemos ter amor e podemos ter dor. E uma coisa interessante que é importante a gente colocar, porque assim, a pessoa, lógico, ela tem as suas decisões, mas ela vive uma sociedade, ela vive com outras pessoas. Isso tudo pode interferir também no seu momento, nas Claro. suas coisas, né? Porque tudo que eu quero depende de alguém. Tudo que eu desejo, eu dependo de algo. Se eu desejo comprar um carro, primeiramente, eu preciso estar na praça o carro que eu quero, tem que ter um vendedor do carro que eu quero, tem que ter um local para eu comprar, eu preciso ter o dinheiro, que por acaso eu preciso de um trabalho, trabalhar para alguém para receber esse dinheiro. Quer dizer, nós não somos autossuficientes em tudo. Existe uma corrente aí, É uma né? corrente. Então, eu acho que esse conceito nós temos que evoluir também, entender que o tarô não é só destino e não é só livre-arbítrio, porque ficou muito tempo achando que era destino. Agora tem uma corrente que fala que é só livre-arbítrio. Vamos juntar as duas? Vamos entender que uma parte pode ser fatídica, que realmente você escolheu errado, ou que alguém também não quer fazer nada com você, e outra que você pode fazer tudo. Né? Eu falo que as interferências externas sempre existem, né? Sempre os ruídos que estão, às vezes, nos cercando existem, e isso pode afetar de alguma forma. Mas aí é que está também a questão que nós falamos no nosso Tarocast 4, a questão do autoconhecimento. Você reconhece também aquele ruído como seu? Isso lhe pertence ou Sim, não lhe pertence? Porque sim. quando você tem o autoconhecimento, você fala, não, isso aqui não sou eu, não. A pessoa está falando de mim, mas isso aqui eu não me identifico. Sim. Porque a pessoa sei lá, é feia, ou é bonita, ou é inteligente, ou é burra, e você fala, "Ué, mas isso aqui eu não me reconheço nem como feio, nem como burro, nem como isso." Então, assim, tem coisas. O Karnal que fala, né, que quando alguém fala para ele careca, ele fala, sou eu mesmo, porque eu, eu sou careca. Então, a pessoa está Sim, falando sim, de sim, mim. sim. Mas quando a pessoa pode falar alguma coisa sobre a personalidade dele, alguma coisa, ele pode falar, não, isso aqui eu acho que não me cabe. A pessoa acha que não sabe quem eu sou porque eu não me reconheço
conheço dessa forma. Aí que é coisa do autoconhecimento. Mas também o autoconhecimento vem com essa questão da maturidade, do seu reconhecimento próprio, né? Bate muito também na questão da maturidade, porque as pessoas que são muito imaturas também são muito reativas, né? Quando vê, tá falando bobagem e nem amadurece, não procura nem entender direito, já está falando, Pois é, né? pois é. Essas cartas, por exemplo, do tarô, de 1 a 5, do mago ao papa, por exemplo, são cartas que pode falar assim, ó, o livre-arbítrio é seu, você fala o que você quiser, vai fundo, enfrenta a vida, tá tudo do seu lado. Mas se eu tenho cartas do pendurado à torre, já tem um obstáculo, já não te pertence mais, tá na mão de outra pessoa, e você tem que começar a observar esse, mediar esse meio campo. Então, uma coisa é você dizer, olha, o livre-arbítrio é seu, tudo bem, e outra coisa, olha, aqui tem um limite. E o tarô é maravilhoso com isso, onde nos orienta até onde podemos ir. E agora, você aceita esse limite? Aí é um outro departamento que depende do cliente, do consulente, ele aceitar ou não o que você está falando. Então, por isso que eu acho importante nós hoje revermos muito essas questões da nossa linguagem, com a nova sociedade, que tem um misto de que achava que o tarô era destino e um misto de outra parcela que acha que o tarô é só livre-arbítrio. O tarô é os dois. E nós orientamos os melhores caminhos. Esse é o melhor, esse é o pior. Você escolhe o que você deseja. É. Então, assim, os usos novos, a pessoa bem preparada, sabendo o que está fazendo, é incrível, é maravilhoso. As interpretações realmente têm que ser modernizadas, você tem que enxergar os arcanos, né? Eu sempre falo que eu maturo os arcanos, né? E é interessante, a gente que dá aula, parece que quando você dá aula de um semestre para outro, já é uma outra coisa, você já muda, né? Você fala, nossa, mas eu não. É, Acrescenta. acrescenta, valia, porque você pega um outro livro. Você lê um outro autor, você fala, nossa, isso aqui eu não tinha pensado, aí você encaixa aquilo numa próxima aula, né? Isso Então, é eu acho que essa interessante que você atualização, falou. né? É interessante que você falou. Eu tenho alguns alunos que às vezes repetem os cursos. Eu falo, mas você já fez esse curso? Não, porque cada curso que você dá tem uma ideia diferente junto. É, Cada vez é algo de uma forma que você explica diferente. Isso tem a ver com a nossa experiência de vida, isso tem a ver com as nossas leituras. E é isso que eu falo para as pessoas: tem que fazer vários cursos e ler vários livros. Ficar num fechadinho não pode, não, porque a gente vai evoluindo os e mesmos conceitos não cabem não mais. Hoje já cabe. é outra coisa, é outra situação, é outra forma, né? Até nessa questão de você entender, evoluir Isso, no seu vocabulário, né? atualização É. são novas palavras, novas ideias. Então, não existe essa do tarô parou no tempo. Não é porque eu comecei a estudar tarô há 40, 50 anos atrás que eu tenho uma linguagem de 40, 50 anos. Não tenho. A minha trilogia, meus livros falam disso, sobre essa evolução que houve na linguagem do tarô, e até hoje eu insisto nisso. O tarô acompanha o seu tempo. E dentro desse acompanhar tempo, hoje nós podemos também ter meditação com o tarô, Ah, sim, isso né? é um dos Um usos, dos né? usos, exato. Você, para mim, quer dizer, além do tarô terapêutico, lá do tarô adivinhatório, que é tão comum, é do tarô de orientações, do tarô de novas ideias e conceitos, temos a meditação, ou seja, a pessoa pode, através de uma carta, escolher uma carta para refletir, meditar, como a própria yoga utiliza as posições das cartas para fazer os mudras e todas as posições de yoga. Temos magia com o tarô também, é possível fazer Vivências, né? vivências. Nos Estados Unidos é muito comum, tem muitos livros sobre magia com tarô. No Brasil só tem um, que é do Claudinei Prieto, e outros, e um que eu estou escrevendo também, falando sobre a respeito, sobre detectar magias ou energias negativas nas cartas, que isso também é uma nova modalidade que está há muitos anos já desenvolvendo, ou seja, às vezes a pessoa também quer, sei lá, estou precisando refletir para abrir meus caminhos, para solucionar tal problema. Então, com o tarô também é possível fazer isso. São novas técnicas que as pessoas vão desenvolver. Como eu falei, constelação com o tarô, são novas técnicas. Tarô e florais, também já vi Sim, bastante. sim. Tarô e terapias holísticas. Então, ou seja, o tarô, nós temos uma gama de ferramentas. O que acontece é o seguinte: às vezes a pessoa aprende de um jeito o tarô e ela acha que é só aquele jeito. Então ela começa a criticar os outros trabalhos. Tarô é tudo. Tarô nós podemos uma ferramenta imensa. Agora, cada um estuda aquilo que mais lhe agrada. Tem gente que gosta mais de fazer o tarô terapêutico, tem gente que gosta mais de fazer o tarô e adivinhação, o tarô e aconselhamento. Veja bem, como em qualquer profissão,
Você Sim, tem um médico com diversas especializações. especialidades, né? Você vai atrás daquilo que você se identifica mais e que também você foi buscar. Às vezes você tem uma ferramenta e você vai buscar uma outra. Então você vai fazer terapia floral, aí você faz depois a junção Isso. da leitura com a Mas terapia. começou com o tarô básico. Então, Sim, a partir do básico, depois você escolhe o que você quer se especializar. Toda a psicologia, assim, primeiro você vê aquela psicologia básica, depois você se especializa. Jung, Lacan, Freud, você vai para uma linha de pensamento. O tarô é igual. Tem pessoas que gostam mais da simbologia, tem pessoas que gostam mais do hermetismo, mais da cabala, mais de coisas mais filosóficas, uhum. tarosofia, taromancia. São especialidades do tarô. E as pessoas têm que entender que o tarô é múltiplo. Não existe uma única forma. Eu falo isso porque tem pessoas que falam assim: ah, tarô não é adivinhação, tarô agora é terapia, ou tarô é cabala. Não, tarô é tudo. Porque nós podemos desenvolver qualquer linguagem com o tarô. O tarô abarca tudo. E isso deixa a gente grande, porque nós podemos ter diversas especialidades dentro do tarô que podem ajudar diversos segmentos da sociedade. A sociedade também não é única. É só estudar direitinho, se atualizar Estudar direitinho, direitinho, com certeza. fazer, né? Não ficar no Ler, raso, né? é, Ler, saber o que está falando, né? é, Porque é bastante importante isso, né? outra coisa, nessa da atualização, você falou de ler, e eu me lembrei disso. Muita gente está hoje realmente fazendo muitos cursos pela rede, pela internet, onde pega lá um conjunto de palavras básicas, o curso é rápido, e recebe lá uma apostilazinha, umas folhas, e acha que o tarô é aquilo, e não lê, e não vai buscar Às vezes não lê livros. nem aquela apostila, né? Às vezes não lê, não sei, mas sei lá. Aí pega a apostila, porque eu não acompanho essas pessoas, eu só vejo o que é ofertado. Eu só estou criticando o que é ofertado. Mas eu vejo muitas pessoas falando: não, mas você não precisa nada disso. Você não precisa mais estudar, porque eu descobri palavras mágicas que vão te auxiliar. O segredo do tarô está comigo. Ninguém tem o segredo do tarô. O segredo do tarô é livro, livro, curso, pessoas, palestras, Conhecimento. conhecimento, sabedoria. Isso leva tempo, muito tempo. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Óbvio que muitas pessoas que estudam desse modo vai acabar desistindo, porque não vai ter solução, não vai ter retorno, Sim, e outras vão se interessar, as promessas, né? as promessas e milagres. Levianas, né? Milagres milhões, né? E outras pessoas vão se interessar e vão continuar estudando. Então, essas vão pesquisar, essas vão ler, essas vão ser bons tarólogos e vão ser reconhecidos. Porque isso que é importante. Não é dizer que é tarô. Tarô é fácil você chegar a uma consulta e falar: olha, eu acho que acontece isso, acontece aquilo. Mas o tarô tem uma questão. Você só tem retorno da consulta muitos meses depois. Porque o tarô, o que você revela, o que você orienta, não acontece Tem no um dia tempo, é. seguinte. Tem Tem um um tempo tempo. Às vezes você de desenvolver, de né? Até desenvolver. aquele assunto, né? Às vezes você orienta a pessoa a tomar tal decisão, ela toma, mas o retorno dessa decisão também demora semanas ou meses para ela ver o efeito. Então, o tarô não é uma arte que você hoje faz e amanhã a pessoa já tem resposta. É uma arte que demanda tempo. Às vezes tem consultas muito difíceis que você só tem o retorno do consulente 6 meses depois, um ano depois. Uhum, Porque uhum. ele diz: olha, você me orientou assim, eu fiz, deu certo. Outros dizem: olha, eu tentei, mas não consegui. Então, não tem essa de você hoje aprender tarô e falar qualquer coisa. Você pode falar qualquer coisa. E o cliente pode sair dali com qualquer coisa na cabeça dele. Mas isso não quer dizer que essa qualquer coisa seja a verdade. A gente só vai saber se essa qualquer coisa é a verdade depois de uns Depois meses. de um tempo, né? E até isso já perdeu muitos clientes, já perdeu muita gente. É. Por isso que estudar é importante. Muito bem. Então, Ney, atualização sempre é importante e o tarô, ele acompanha o O seu seu tempo, o tempo, tarô é né? múltiplo, acompanha o seu tempo, o tarô é arte. A sociedade vai mudando, né? Não Muda adianta tudo. mais falar também igual a cartomancia antiga. Ah, aqui saiu o cavaleiro de espadas, está chegando uma pessoa para você, etc. Cheio Não, de né, gente? desejos, de vontades. Não, existe aqui, com certeza, uma forma também de ler essa personalidade que Sim, está de outro chegando, modo, de outra de como, forma. qual é o interesse, Porque o eu que não ela tenho está como fazendo. tirar a corte do tarô. Se eu tirar a corte do tarô, já não é mais tarô, é uma outra cartomancia. Sim, sim. Eu tenho que adaptar o que é a corte. O que acontece? Nós temos arcanos maiores, os 22 arcanos maiores, que é uma estrutura, e os arcanos menores é duas estruturas juntas, a corte e os numerados.
A corte é o intermediário entre o maior e os numerados. É um Uhum, momento do uhum. livre-arbítrio. A corte é só livre-arbítrio. Os numerados não. Os numerados falam de sequências que estão ocorrendo e vão ocorrer. Já são mais taxativos. Mas a corte é livre-arbítrio e fala exatamente do seu poder pessoal. E fala muito das personalidades, né? Do Exato. Da tipo de característica. personalidade, da característica. A gente não pode mais colocar aquela mulher loira que Não, está isso não vindo, dá mais. que é aquelas senhorinhas que falam, ai, vai chegar uma mulher Idade, loira, ai, idade. aqui é uma pessoa muito mais velha. Não, são personalidades, Você né? pega o livro do Papus, que infelizmente ainda é publicado. Ai, meu Deus, eu vejo a hora que esse livro nunca mais exista. Ele é um livro histórico, não é mais um livro para estudar, pelo amor de Deus. Tarô dos Boêmios, Tarô Adivinhatório, do Papus, não é um livro para se estudar, é um livro de biblioteca, é um livro histórico. Por Que é quê? Porque interessante é também, até histórico. no Porque ele é do sentido século histórico, é. XIX. Ele é do século Século XIX, é. XIX. Ele é uma linguagem misógina. Esse sim tem uma linguagem misógina. É uma linguagem antiga que não se usa mais. São conceitos antigos. É coisa totalmente, sabe, impossível de indicar ou ler. Mas o que que esse livro diz? Ah, o Página tem até 20 anos. Ah, o não sei quem tem até 25. O Rei e Rainha tem até 35 anos. É porque as Observe, pessoas viviam nessa viviam época, né? pouco, morriam cedo. Sim, Hoje, nós temos a pessoa idosa, hoje o quê? 90, 100 anos de 100 idade. anos de idade. Mas também você não pode falar que aquele rei, aquela rainha tem 100 anos de idade. Não, não. Então, por isso que virou algumas coisas não se pode mais usar, porque a sociedade mudou, a nossa condição de saúde mudou, a nossa condição social mudou. Então, a corte hoje tem que ser adaptada aos nossos dias, à Sim. nossa condição. E é importante quando você fala não dá para tirar a corte ou não dá para tirar os números, porque o tarô é um sistema de 78 cartas. Não tem 78 cartas, não é tarô, viu, gente? Tá? É. Pode ser qualquer É outra coisa, cartomancia, e não é cartomancia. demérito, e não é Não, e demérito, não é é os debete. oráculos É, e maravilhosos. que você vai fazer uma leitura, pode ter outras Sim, indicações, sim. enfim, mas não é Como tarô, tá? O Lenormand, que ainda é chamado de tarô cigano, Mas é o o Lenormand, que hoje em Lenormand dia a gente já também já já viu sabe, a coisa 36 cartas, histórias diferentes, mas aí é um outro outro tipo de, oráculo. de leitura e um outro oráculo. Mas mudou, não é 78 cartas, não é tarô, não fala que é tarô. Aí você pode falar, o Cartas, arcano cartas de não dos sei quem, anjos. do qualquer coisa que você quiser, mas assim, não é tarô, porque não é esse sistema de 78 cartas, 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores, tá Exatamente. bom? Beleza. Então vamos sempre na atualização. Atualização, acompanhando o tempo. Daqui 10 anos vamos estar falando outras coisas, incluindo outros Mudanças, a assuntos. sociedade muda e a gente Tudo tem que muda. também tem que mudar com ela, Ou evoluir, tudo evolui. tudo evolui, né? O É, próprio mundo fala é. isso, É que a sempre é gente uma fala muito, evolução, é que né? a gente fala muito, o tarô mudou, a vida mudou, a pessoa mudou. Não, eu acho que a pessoa evoluiu, o mundo evoluiu, o tarô Na evoluiu, verdade, não existe uma mudança, existe uma uma evolução evolução. e você tem que evoluir e se readequar, que já dizia o Darwin, né? O importante não é a manutenção da vida, e sim é quem vive não são os fortes, são os adaptáveis, né? Então a Exato. gente tem que se Se adaptar, né? adaptar. Exatamente. E vamos, siga, e vida que segue. E vida que segue. Mais um Tarocast, Mais um, vamos ao próximo brevemente. né? Aguarde aí o sétimo. Daqui a pouco a gente vai ter o sétimo, o oitavo, e aí a gente termina o ano. Mas, de qualquer forma, estão todos os episódios lá no Tarocast. Quem quiser ver, já tem um, já tem o dois, já tem o três, já tem o quatro, já tem o cinco. E esse é o nosso sexto Tarocast. Ney, brigadão Obrigadão, foi ótimo. mais uma Bate-papo vez, excelente. excelente. Beleza. Obrigado, gente. Que fique Obrigado, aí para gente. vocês as reflexões e pensem, atualizem-se e se adaptem às novas condições. Sempre é Seja como importante. eremita, é o É, velhinho que está sempre atualizado, é a sabedoria, a pesquisa. Aliás, o eremita é a carta da pesquisa e da sim, sim, sabedoria, sim, a carta do estudo, e é o sim. velhinho. Então, sejam sábios, estudem sempre. Ó, eremita para vocês na cabeça, hein? Tchau, Um tchau. beijo. Tchau. Tchau.